sem dúvida que o Brasil teve boas chances. O Brasil finalizou muito. Em alguns momentos até finalizou mal, mas teve chance para finalizar. Mas eu acho que a seleção pode jogar muito mais do que jogou. A bola passa por ele, inicia a jogada com ele. Olá, muito boa noite para vocês, hein? Está no ar o Troca de Passes desta segunda-feira, embora já seja terça, né? Porque passamos da meia-noite, 00:06. Estamos começando o Troca de Passes depois da estreia da seleção brasileira na Copa América. Uma estreia com resultado frustrante, é verdade, um 0-0. Ninguém imaginava um 0-0 contra a Costa Rica nesse primeiro jogo, mas vamos discutir bastante o que foi a atuação da seleção brasileira nesse que foi o primeiro jogo de Dorival Júnior comandando a seleção em uma competição oficial. Vamos falar também sobre outros assuntos, hein? Saída de 2 treinadores importantes dos seus clubes do futebol brasileiro. Fernando Diniz não é mais o técnico do Fluminense e Cuca também pediu demissão, não é mais o treinador do Atlético Paranaense. Tudo isso será assunto aqui no Troca de Passes, que tem as presenças ilustres, como sempre, de Carlos Eduardo Mansur e de Alex. Além de vocês aí do outro lado da tela, né, que já estão acostumados, vão conversar com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens pra gente, queremos ouvi-los sobre o que vocês acharam, quais as suas impressões sobre essa exibição da seleção brasileira lá nesse belíssimo estádio. Olha que imagem maravilhosa desse lindo estádio lá em Los Angeles, onde o Brasil iniciou a sua caminhada na Copa América rumo a mais uma conquista, tá legal? Mandem as suas mensagens lá no Twitter ou no X por meio da hashtag Troca de Passes. Carlos Eduardo Mansur, o que te pareceu esta estreia do Brasil num 0-0 contra a Costa Rica, onde praticamente só o Brasil atacou o tempo inteiro? Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que a gente pode dividir a observação em 2 partes. Se a gente for analisar o jogo apenas, o que foi o jogo, o Brasil fez o suficiente para ganhar o jogo. Mas isso a gente já esperava desde antes da bola rolar, né? Quando a gente fala na globalização, que as distâncias no futebol de seleções diminuíram, é importante frisar que hoje é um cenário um pouco diferente, né? Dos 26 convocados da Costa Rica para essa Copa América, 14 jogadores estão no futebol local costarriquenho. Se você olha o perfil dos jogadores que jogam fora, poucos estão, de fato, próximos de uma elite competitiva do futebol, de grandes estruturas, convivendo em competições que têm a elite de jogadores. Então, era um time de um nível que se esperava bastante abaixo, que fez um ótimo trabalho defensivo, é verdade, beneficiado por um campo mais estreito, que com uma linha de 5 defender a largura do campo é mais fácil, mas ainda assim tem vários pontos na forma de jogar da seleção brasileira que me deixam bastante dúvida, sempre lembrando que a CBF nos brindou com uma estreia em Copa América com um treinador que está fazendo só o seu 5º jogo, embora tenha tido um razoável tempo de treinamento para essa competição, é um trabalho ainda embrionário, mas eu fiquei ainda desapontado com o jogo da seleção brasileira. Tem alguns pontos a gente destacar, a gente vai conversar sobre eles. Alex, muito boa noite para você. Suas impressões iniciais desse empate. O resultado, é claro que é decepcionante. Vamos tratar mais aqui da atuação desse 0-0 contra a Costa Rica. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Acaba sendo decepcionante você não vencer, faz falta. É decepcionante você não conseguir fazer gol em uma equipe que de início de jogo naturalmente é bem inferior à seleção brasileira, mas nós temos que, lógico que teve falha do Brasil, mas também, vamos dizer, falar sobre a maneira, comportamento defensivo da Costa Rica também foi muito bom, eles conseguiam dobrar, principalmente no Vini, mas eu acho que a seleção brasileira ela foi 2, praticamente do meio campo à direita, que foi o lugar que mais se criou, e do meio campo ao lado esquerdo, e se for colocar dessa maneira, acho que o Brasil já poderia ter mudado um pouco essa questão, trazendo o João Gomes para dentro, Paquetá mais para o lado esquerdo para fazer essa trinca com o Vini e com o... Oh, meu Deus do céu. Quem? O Arana? Com o Arana, do mesmo jeito que estava conseguindo fazer do lado direito. Mas a gente acabou deixando Bruno Guimarães, Paquetá, Rodrigo, junto com o Rafinha, que esse lado direito eu acho até que produziu bem. Não vejo, assim, um desastre, o Brasil jogou super mal, não. Teve dificuldade, lógico, para pôr a bola para dentro, em algumas até movimentações e ações, faltou um pouco mais de inspiração, sim, né? Mas, ao mesmo tempo,
marcou super bem sem a bola, mas a equipe é frágil, tudo bem, mas isso acabou fazendo de bom. Para um primeiro jogo, é uma pena não ter vencido. Tem aquela tensão e tudo, mas naturalmente vai ter que melhorar se quiser algo a mais na Copa América. Vamos conversar bastante sobre seleção brasileira. Confesso que eu vi coisas positivas no jogo de hoje. Eu acho que a decepção pelo resultado, sim. Agora, o Brasil criou situações para fazer gol. Eu acho que diante da dificuldade que a Costa Rica impôs defensiva ao Brasil, eu acho que o Brasil conseguiu recuperar a bola muito rápido, muito rápido. Foram poucas as vezes que a Costa Rica conseguiu trocar passes. Né, a famosa pressão ali depois da perda da bola, acho que funcionou bastante. E eu só acho que o Dorival demorou a mexer. Eu acho que no intervalo, vendo que a Costa Rica praticamente não oferecia nenhum perigo à seleção, embora o João Gomes na parte defensiva estivesse bem no jogo, né, ajudando muito a roubar as bolas já no campo de ataque, acho que era perfeitamente possível abrir mão de um volante ou trazendo o Paquetá para fazer esse segundo homem e colocando o Endrick, por exemplo, para ter mais presença de área. E tenho a impressão, Mansur, Alex, vocês que são os bons da tática aqui, que as dimensões do campo, como elas dificultam para você fazer as jogadas com mais espaço, talvez atacar a profundidade seja mais interessante, né? Você tentar isso mais vezes, talvez seja mais interessante do que às vezes você tentar balançar, porque com o espaço mais curto, o balanço funciona menos. A defesa cobre a largura com mais facilidade e ela precisa se mover menos lateralmente quando a bola inverte de um lado para o outro. Por isso que o Brasil colheu frutos, por ter recuperado a bola rapidamente. O que a gente vai precisar saber é se essa recuperação essa recuperação mais rápida de bola teve a ver com a qualidade do adversário ou vai se repetir em outros jogos. Mas foi quando o Brasil criou algumas das suas boas chances. A defesa da Costa Rica um pouco mais à frente, lançamento às costas, especialmente para o Rafinha, em um momento que ele aproveitou uma bola em profundidade. Agora, o restante do jogo do Brasil, acho que tem bastante coisa a discutir, Felipe, porque tem coisas que, para mim, ainda não. O funcionamento ainda não. Acho que tem muita coisa para avançar e questões que, para mim, não casam com as melhores características dos jogadores. Vamos começar então com Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona e Ricardinho, que já comeram hambúrguer à vontade lá nos Estados Unidos. Estão lá nesse belíssimo estádio. Vi as imagens desse estádio hoje, que coisa maravilhosa, que privilégio para eles estarem lá e que privilégio estarem aqui no Troca de Passes, né? Dos nossos lados aqui, ao meu lado, do Mansur e do Alex. Boa noite, meus amigos. Olha, eu vou dar aqui já de antemão uma opinião que me parece impopular pelo que acompanhei dos comentários de vocês ao longo do jogo. Eu não achei ruim a seleção brasileira, apesar do resultado, o 0-0, eu vi coisas positivas. Eu gostei da produção. Eu não acho que o Brasil poderia ter finalizado melhor, mas criou boas oportunidades e poderia ter vencido com bastante tranquilidade. Mas quero ouvi-los, meus amigos. Boa noite, Luiz. Lédio Carmona, o intrépido, e Ricardinho, meu camisa 11. Me desculpem. Olha só, Felipe, inclusive eu estava numa discussão essa semana com o Lédio. Quem inventou o intrépido, se fui eu ou se foi você? Ele disse que foi você. Eu acho que fui eu. Eu acho que fui eu, mas eu tô na dúvida. Eu acho que foi o Diniz. Bom, o Diniz não se manifestou nesse momento, então vamos seguir. Eu disse que aqui, eu acho que fui eu. Mas eu estou na dúvida. Tá bom. Não, então você levou. Vamos lá, vamos falar do jogo. Ricardinho, você concorda com o Felipe? Porque você reclamou da alteração no intervalo, e aí eu acho que você tem toda a razão. O Brasil não precisava jogar com 2 volantes até quantos minutos, Lédio? 38, a substituição do João Gomes, que foi o volante que saiu, foi aos 38 do segundo tempo. Que é o Brasil, mas que o Brasil teve boas chances, teve. Não, sem dúvida que o Brasil teve boas chances. O Brasil finalizou muito. Em alguns momentos até finalizou mal, mas teve chance para finalizar. Mas eu acho que a seleção pode jogar muito mais do que jogou. Eu acho que a seleção não fez um bom jogo, não. Teve coisas boas? Teve. Rodrigo continua sendo o principal atacante que a seleção tem. Pelo menos o mais perigoso. Todas as jogadas de perigo do ataque passam pelos pés dele. Ou finalização dele, ou a bola passa por ele, inicia a jogada com ele. O gol anulado, a bola desviou nele, enfim. A seleção brasileira, pela diferença técnica que existiu e existe entre as 2 seleções, eu acho que ela produziu muito menos do que poderia.
porque é uma seleção muito melhor do que a da Costa Rica, seleção que só se defendeu. Agora, teve chance para ganhar? Lógico que teve. A gente acreditou até o final que ia sair pelo menos um golzinho no final do jogo. Acho que demorou muito para mexer, não tinha necessidade de você jogar com 2 volantes contra uma seleção que nem contra-atacar estava conseguindo. O Lédio trouxe o número de 2 finalizações da Costa Rica, foi isso mesmo, Lédio? Ficamos nisso? 19-2. A Costa Rica finalizou, o Adson não fez defesa nenhuma, 2 bolas para fora. Boa noite para os amigos. Olha, eu não tenho essa, digamos assim, esse otimismo. Normalmente eu não tenho tanto otimismo mesmo, como o do Felipe, sinceramente. Eu acho que, Felipe, agora, sem ironia, um jogo que o time, só um time fica com a bola, evidentemente que ele vai criar chance, entendeu? É praticamente impossível que ele não crie chance. Ele vai criar. A questão é saber se esse número de chances foi compatível ao desempenho do time no jogo. E se o Brasil ele finalizou 19 vezes. Se ele tivesse jogado bem mesmo, tivesse tido coisas muito claramente positivas no jogo, ele teria tido, digamos assim, 15 chances claras de gol, pela diferença técnica de jogo. E o Brasil, enfim, ele construiu, ele criou. Agora, poderia ter criado muito mais se ele tivesse jogado bem. Muito mais. O que eu gostei do jogo, de novo, o Rodrigo, é o melhor jogador, provavelmente foi o melhor jogador Ele jogou 4 das 5 partidas com Dorival Júnior e foi o melhor nas 4. Foi o melhor nas 4. O melhor das 4. O perde pressiona em alguns momentos do jogo, principalmente no fim, foi legal. A defesa não deu espaço para contra-ataque, mas bola isso na trave, essa isso bola era do meio Paquetá. óbvio. O Paquetá na reta final do jogo melhorou bem quando ele jogou numa posição mais cômoda para ele. Mas eu acho que de resto, muito pouco. As substituições demoraram muito a acontecer. Eu já teria feito pelo menos 2 no intervalo. Ele só fez as primeiras, o Hendrick e o Savinho, aos 24 do segundo tempo. A saída do volante para entrar mais um atacante só a 8 minutos do fim, além dos acréscimos. Enfim, eu tenho achado o Dorival ainda pisando um pouco em ovos na seleção. Ele é muito bom técnico, a gente sabe, ele é vencedor, ele já ganhou muita coisa, mas eu acho que ele ainda não está tão à vontade. E com isso o Brasil não é uma seleção convincente. Não é pelo resultado, é pelo desempenho. Eu acho que o Brasil, de novo, estou com o Ricardinho, não jogou bem. Porque assim, né, Lédio? O perde e pressiona, que todo mundo fala hoje, que é moda, isso é obrigação de você fazer hoje no futebol. Hoje aí você tem que pressionar o adversário quando você perde a bola, principalmente num campo, numa dimensão menor como esse. E contra um adversário tecnicamente mais frágil. Você pressiona ele o tempo todo, porque você vai o quê? Quando ele tem a bola, fazer com que ele erre, quer dizer, com que ele entregue a bola para você, entendeu? Isso é automaticamente normal, é quase que uma obrigação você fazer isso num jogo como esse. Agora, a questão do Paquetá ele joga melhor de frente. Ele não joga de costas, ele vai ter dificuldade e não vai produzir. Ele joga quando ele domina a bola como jogador de meio de frente para poder distribuir. Aí ele consegue, e aí sim, na continuidade da jogada, no início da jogada, ele consegue se projetar para chegar na área. Ele lá, como ele jogou o amistoso e como ele jogou hoje o primeiro tempo, ele tem mais dificuldade. E hoje, quando ele veio mais atrás, ele começou a participar mais do jogo. Ele teve a batida de fora da área, que aliás a seleção chutou pouco, num time muito defensivo. Você tem que arriscar de média distante de vez em quando. O Brasil bateu muito pouco. Quando bateu, acertou uma bola na trave. O Arana pegou uma boa bola na entrada da grande área. O Led conversava comigo ao longo da semana, Ricardinho, sobre uma possibilidade treinada pelo Dorival. Seria botar o Rodrigo como um 10 e o Hendrick virando atacante. O que vocês pensam depois desse primeiro jogo? Isso melhoraria a seleção brasileira? É assim que ele vai arrumar o time, Luiz. É assim que ele vai arrumar o time. O Rodrigo tem Ele tira um volante e recua o Paquetá? Ele pode trazer o Paquetá para jogar com um dos 2 volantes, entendeu? Ele pode fazer isso, né? Para que daí a seleção possa ter velocidade pelos lados, dar liberdade para o Vini, né? Hoje o Vini não teve bem no jogo, né? Mas mesmo assim foi muito, eu acho que dura. Você tiraria o Vini? Não, eu não tiraria ele, mesmo ele não estando bem no jogo, porque a circunstância do jogo pedia às vezes uma jogada. Ele não tinha acertado uma jogada, mas ele poderia acertar pela capacidade de decisão que ele tem e principalmente pela necessidade de se tirar um volante e não um atacante naquele momento. E aí, Led? Tô com o Ricardo, é isso. Eu acho que ele pode melhorar bem. Eu acho que ele acerta o time. Com um volante, com o Paquetá mais à frente, com o Rodrigo com movimentação total.
Aí ele pode escolher ali o Savinho, o Rafinha, provavelmente ele manteria o Rafinha, o Endrick e o Vini. É o Vini, o que a gente tem de melhor, entendeu? Ainda mais nesses jogos de Copa América, sexta-feira contra o Paraguai. De novo, o Paraguai vai estacionar um ônibus, como a Costa Rica. Sim. E o Brasil vai ter que mudar, ele já teve a lição hoje. Ele vai ter que mudar a forma de jogar contra o Paraguai, senão ele vai ficar de novo, ou no 1-0, ou no 0-0, vai ter dificuldade, que o Paraguai vai fechar ainda mais. É um time mais experiente, mais catimbeiro, enfim, vai ter que mudar. No cenário dessa primeira rodada, se o Brasil, por exemplo, empata com o Paraguai, e se a Colômbia ganha da Costa Rica, a Colômbia abre 6-2. Aí a Colômbia resolve o grupo. Eu acho que a questão eu acho que vai além da classificação. É o primeiro lugar, que se o Brasil ficar em segundo, ele vai pegar o Uruguai nas quartas. E aí vai ter uma vida muito mais difícil. Ele poderia pegar, por exemplo, os Estados Unidos. Eu acho que foi um resultado, no final das contas, dependendo do que aconteça contra o Paraguai, desastroso hoje. 0-0, desastroso. Felipe Diniz. Para fechar com vocês, lembrando que o Tite usou o Paquetá muitas vezes como o segundo homem do meio-campo, né? Nessa opção sugerida aí por vocês, e eu acabo por concordar. Acho que a seleção também pode passar por uma melhora do lado esquerdo como um todo, né? Porque o Garana também participou muito pouco da parte ofensiva do jogo, né? E o jogo do Brasil, os melhores momentos quase sempre aconteceram ou por dentro ou pelo lado direito, né? Sim, talvez isso até justifique a atuação fraca do Vini, né? Eu acho que no confronto o Vini não teve bem. Sim. Sabe, eu acho que ele perdeu no mano a mano, ele não conseguiu impor a sua capacidade do drible, a sua capacidade de imposição em relação ao marcador, né? Eu acho que o Mitchell lá, ele conseguiu em muitos momentos. Mitchell vai ter uma noite gloriosa hoje, né? Não é que ele fez uma boa partida, mas ele conseguiu inibir. Sobre o que o Felipe falou, é isso. O Paquetá pode ser esse jogador de meio mas na meia esquerda, do lado esquerdo, para fazer esse suporte. E hoje foi o João Gomes, mas pode ser o Paquetá porque ele tem uma capacidade técnica melhor. E aí você coloca o Arana para jogar. Marcação? Ele marca bem? Ele tem a capacidade, ele tem muita força, Luiz. Talvez ele não seja um marcador igual o próprio João Gomes. Mas o João Gomes não tem uma articulação de jogo que ele tem. Sim, e aí a história que o Led colocou. O Paraguai é fraco. Vai jogar mais uma vez com 2 volantes? O Paraguai fez 1 gol em 6 rodadas das eliminatórias, gente. Bom ele não é. É um baita país, é legal, é o Paraguai, enfim. Agora, a seleção é fraca. Ele fez 1 gol. E hoje tudo bem, deu trabalho, foi 2-1 para a Colômbia, beleza. Ok. Agora, o Ricardinho tem uma tese também. O posicionamento do Vinícius na seleção acaba atrapalhando a passagem do lateral. Que ele fica muito preso ao lado esquerdo, tem que se movimentar mais. Mas o Wendel jogou mais centralizado que o Vini. O Arana hoje foi um desperdício para mim. O Brasil praticamente não teve o Arana no ataque. Ele não passava, ele tinha dificuldade, ele batia com o Vinícius, ele ficou inibido em alguns momentos. Em nenhum momento a Costa Rica deu bote pelo lado do Guilherme Arana. E, sinceramente, eu não vejo nenhum lateral esquerdo melhor que o Arana para jogar na seleção brasileira hoje em dia. Tem que ajustar esse posicionamento dele. É isso, meus amigos. Deixa eu agradecer aqui a presença de vocês no Troca de Passes. Aproveitem aí os momentos finais nesse belo estádio e aquele jantar que vai ser pago por Lédio Carmona. Luiz, Lédio, Ricardinho, obrigado, meus amigos. Fica tranquilo. Bom descanso para vocês. Bom, se o Lédio pagar, é só hambúrguer mesmo. E aqueles de fast food, hein? Um abraço. Tchau para vocês, tchau para vocês. Vamos ouvir Danilo, capitão da seleção brasileira, falou lá em Los Angeles. Ontem você falava na entrevista coletiva que se não fosse com um jogo bonito, que teria que ser com empenho, com força, com dedicação. Vocês conseguiram demonstrar isso, os números mostram isso, mas o gol hoje a bola não quis entrar. Qual a avaliação que você faz desse jogo e o impacto desse resultado? O impacto tem que ser o menor possível. Nós sabemos que uma competição curta assim, isso é algo que poderia acontecer, mas o comportamento foi aquele justo. Nós tivemos ali todo o tempo, todo o jogo, a bola passou ali 50 vezes, talvez um pouco mais nossa, de querer mesmo botar a bola para dentro, fazer o gol e teria acontecido. Mas o comportamento foi justo, não demos ocasiões para eles, não demos espaço, jogamos sério, com velocidade, essa tem que ser a nossa marca. Vocês vêm treinando com a questão da medida nova do campo, Danilo, mas avaliando um jogo oficial, de campeonato oficial, faz diferença? Fez diferença? Ainda é um processo de se acostumar
Diferença faz, não só eu estou dizendo, mas como todos os outros jogadores de outras seleções que tentam jogar, as outras seleções, claro, para defender, tem menos espaço para cobrir, fica um pouco mais fácil para defender ou mais difícil para atacar. Mas esse não tem que ser uma desculpa, não tem que ser um ponto que a gente tem que tocar. Hoje precisava vencer, a gente criou para isso ocasiões durante todo o jogo, a gente sabe disso, agora a gente vai descansar, preparar o próximo jogo, porque cada jogo é uma final, não tem outro modo de encarar. Competição de tiro curto acaba fazendo com que esse resultado impacte nos outros dois, uma necessidade de vencer para não ter que depender de nenhuma combinação. Cabeça fria, equilíbrio, como é que você vê esse grupo para a sequência dessa disputa? Faz parte da maturação desse grupo, seguramente. Hoje era um jogo para vencer, era um jogo que nós somos conscientes de que deveríamos ter vencido, que seja por 1-0, mas faz parte da maturação dessa equipe e a gente tem que aprender em 2 dias. Tá aí o capitão da seleção brasileira, Danilo, falando sobre essa estreia e o que esperar das próximas partidas da seleção dentro do grupo.